E aí, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália Besbete e o caso de hoje é sobre Didi Blindsart e Gypsy Rose. Então já deixa um like, se inscrevam para me ajudar e vamos pro caso. Didi e Gypsy Rose moravam em um pequeno bangalô rosa em Springfield após a sua antiga residência ser destruída pelo furacão Katrina. Em relatos dos vizinhos, Didi e Gypsy eram uma dupla inesquecível e Gypsy era uma ótima mãe. E ela tinha 45 anos e ela não trabalhava porque ela tinha que cuidar em tempo integral de Gypsy. A Gypsy tinha mais ou menos 1,5 m de altura, usava cadeira de rodas, tinha um óculos grande, era magra e seus dentes estavam mal cuidados. A Gypsy tinha que usar um tubo para se alimentar e às vezes quando o Didi e Gypsy saíam para a rua, Didi tinha que levar um tubo de oxigênio. E para quem perguntasse sobre o diagnóstico de Gypsy, ouvia uma lista imensa sobre vários problemas de saúde, como por exemplo anomalias cromossômicas, distrofia muscular, epilepsia, asma severa, problemas na visão, na audição, entre muitos outros problemas. E Didi falou que sempre foi assim desde que Gypsy nasceu e que quando ela era pequena ela passou um tempo na UTI neonatal porque ela teve leucemia. Didi dizia que Gypsy tinha sofrido danos cerebrais e por isso ela estudava em casa porque jamais iria conseguir acompanhar os colegas na escola. E segundo ela, a Gypsy tinha uma idade mental de uma criança de 7 anos e que era importante lembrar disso ao falar com a menina. E a casa delas foi construída por uma ONG que constrói casas para pessoas carentes e a casa era toda adaptada para Gypsy. Tinha rampa na entrada, uma banheira de hidromassagem, entre outras adaptações que fizeram para elas. Didi projetava filmes na parede de fora de sua casa para as crianças carentes que não tinham condições de ir ao cinema assistirem, e ela cobrava a pipoca e o refrigerante, e o dinheiro arrecadado era investido nos tratamentos de Gypsy. Didi era próxima de sua vizinha Amy, e ao longo dos anos ela foi contando a sua história de vida para ela, dizendo que ela fugiu com Gypsy de casa porque sofria abusos e que o vô de Gypsy ficava queimando a menina com um cigarro. Dizia também que o pai de Gypsy era caloteiro, alcoólatra e viciado em drogas, e ela também fazia piadas com as doenças da própria filha. Didi contou também que elas perderam tudo no furacão Katrina, então elas tiveram que ir atrás da ONG para ver se conseguiam uma nova casa. E elas pareciam super felizes, elas viajavam, elas iam no mercado comprar besteira para comer, elas até já foram para Disney. E em 14 de junho de 2015, a história tomou um rumo um pouco perturbada após Gypsy ter postado a seguinte mensagem no seu Facebook. Então, o pessoal do Facebook de Didi achou que sua conta teria sido hackeada. E então, uma de suas vizinhas tomou a primeira iniciativa e ligou para a casa de Didi, só que ninguém atendeu. Então, o seu marido deu a ideia de irem de carro até a casa de Didi para ver se estava tudo bem. E quando chegaram lá, já havia uma multidão de carro e dos vizinhos na frente da casa. E as janelas estavam revestidas com um filme protetor e era difícil enxergar o interior da casa. E eles batiam na porta e ninguém atendia, porém o carro de Didi ainda estava lá na garagem. E os policiais já estavam lá na casa, porém eles não podiam entrar sem um mandato de busca, então eles ficaram colhendo depoimentos dos vizinhos até que às 22h45 o mandato chegou. Então, quando a polícia entrou, eles encontraram o corpo de Didi atirado num quarto, e ela havia sido esfaqueada e aparentemente ela estava morta já fazia alguns dias. E nisso não havia nenhum sinal de Gypsy na casa, então todos estavam esperando pelo pior. E a Gypsy despertava instintos protetores de todo mundo, pois ela era tão pequena e parecia tão indefesa que as pessoas ficaram se perguntando como que alguma coisa tão terrível poderia ter acontecido com elas. Quem que atacaria uma pessoa que não pode se defender? Até que as primeiras pistas começaram a aparecer, e uma filha de Amy, a sua vizinha, foi até a polícia
Contaram para eles que Gypsy havia dito para ela que ela tinha um namorado escondido no Facebook. E essa menina se considerava a irmã mais velha de Gypsy, pois Gypsy contava todos os seus segredos para ela por uma conta fake que ela criou chamada Emma Rose. Em muitos diálogos, Gypsy deixava claro para Nia que vivia em conflito com a sua mãe, pois ela não deixava a Gypsy fazer nada sem a sua supervisão. E a menina tentou em várias ocasiões apresentar sua mãe e seu namorado para que de alguma forma pudesse tornar aquele relacionamento público e para que sua mãe aceitasse. E mesmo que Didi insistisse que a sua filha teria uma mente de uma criança de 7 anos, quem a conhecia de perto sabia que não era bem assim. Ela pensava em amor e sexo como qualquer outra jovem adulta. Nas suas declarações à polícia, Alia chegou a contar que Didi a confrontou sobre algumas conversas que teve com Gypsy, a proibiu de falar sobre certos assuntos com a menina e tirou o celular e o computador da filha. E o nome do namorado de Gypsy era Nicholas Goldjohn. Eles já se comunicavam há 2 anos e aparentemente ele não se importava com nada que ela tinha e nem com o fato dela usar cadeiras de rodas. E a Gypsy até queria se casar com ele e eles já haviam até discutido os nomes que dariam aos filhos. Então a vizinha mostrou para os policiais imagens do Facebook e assim eles começaram a rastrear os posts da conta de Didi. E o endereço e o IP estavam registrados no nome de Nicholas Goldjohn na cidade de Picpent. E no dia 15 de junho a polícia foi até a casa de Nicholas e ele se rendeu rapidamente e eles viram que Gypsy estava junto com ele e que ela estava super bem. E com isso todos ficaram aliviados por um tempo, até o xerife contar uma história que surpreendeu todo mundo e que é digna de um roteiro de filme. Gypsy, quando foi localizada, ela não estava usando sua cadeira de rodas, porque simplesmente ela não precisava dela. Ela também não tinha problemas em seus músculos, ela já estava um tempo sem tomar seus remédios e também já estava um tempo sem o seu tanque de oxigênio. E além do mais, ela não era careca, mas os seus cabelos teriam sido raspados. E foi assim a vida toda para que Gypsy parecesse doente. Então, a menina frágil que todos conheciam havia sido uma farsa. Então, Gypsy contou que isso tudo foi invenção de sua mãe, os abusos também, ela inventou tudo e ela inventou também que seu pai era alcoólatra. E principalmente inventou todas as doenças de Gypsy, pois ela, desde que nasceu, era uma menina saudável, ela não tinha problema nenhum, só que aos 3 meses de idade, Didi se convenceu que Gypsy teria apneia do sono e que a qualquer momento, enquanto ela dormisse, ela iria morrer. Então, a partir disso, ela começou a levar a Gypsy em vários hospitais, os médicos não achavam problema nenhum na menina, só que ela estava super convencida que ela tinha apneia, e a partir disso, ela começou a criar na sua cabeça várias outras doenças para Gypsy. E as coisas começaram a sair do controle. Didi ia ao médico e falava para eles que Gypsy teria convulsões a cada 2 meses e assim eles receitavam remédios para Gypsy. Didi também dizia que Gypsy tinha problemas de visão e audição e quando ela ficava resfriada, ela era levada ao pronto-socorro rapidamente. Até o pai da menina, que era dito que não ligava para elas, que não se importava com a filha, mandava mensalmente $1.200 para elas como pensão alimentícia. E também mandava todos os presentes que Didi pedia. E quando foi presa, Gypsy disse à polícia que tinha 19 anos, mas na verdade ela tinha 23. Didi dizia para Gypsy que ela tinha câncer, e mesmo depois de mais velha, Gypsy não sabia como questionar a mãe. E ninguém sabia exatamente todos os remédios que Gypsy teria tomado ao longo desses anos, porém pode ser que nem todos teriam sido realmente receitados para a menina. E ao que tudo indica, Didi teria uma doença conhecida como síndrome de Munchausen. Uma pessoa que sofre dessa síndrome, ela induz doenças físicas e psicológicas para obter atenção e simpatia de outras pessoas. E mesmo que esse problema seja mais comum em mães, isso também acontece com pais que fazem com os filhos e também até maridos que fazem com as esposas. E normalmente os médicos demoram entre dias e até anos para detectarem essa síndrome.
Então, quando a verdade veio à tona, todos os vizinhos e amigos se sentiram culpados por não terem percebido nada antes. Porém, em 2009, a polícia recebeu uma denúncia anônima de maus tratos de uma pessoa dizendo que não acreditava que Gypsy tinha realmente todos aqueles problemas de saúde que a mãe dela dizia ter. Mas até hoje não se sabe quem fez essa denúncia. E a própria Gypsy acreditava em sua mãe, que dizia que ela era doente, e até então ela não sabia o que fazer a respeito, até 2 anos após conhecer o seu namorado. Os dois foram indiciados por homicídio, e a polícia encontrou várias mensagens onde diziam que eles planejavam tudo. A Gypsy dizia querer matar a mãe, para conseguir fugir desde maio de 2014. O relacionamento dos dois era bem fantasioso. Eles trocavam de nome, vestiam fantasias de personagens. No dia do crime, eles esperaram a Didi dormir e nisso a Gypsy deixou o Nick entrar na casa e ele esfaqueou a Didi enquanto a Gypsy esperava no quarto ao lado. Depois de muito tempo, o advogado conseguiu alguns históricos médicos e imediatamente ligou para o procurador para tentar fazer um acordo. Então, no dia 5 de julho, a Gypsy confessou ter cometido assassinato não premeditado. E o juiz a sentenciou a 10 anos de prisão, que era a pena mínima, mas ela pode pedir liberdade condicional em 2023, quando completar 32 anos de idade. Ela cumpre a pena em uma cadeia na cidade de Vandalen, em Surrey. O cabelo dela agora tá comprido, a pele dela tá bonita e saudável. Ela não usa mais aqueles óculos gigantes infantis, agora usa óculos de adulto. Ela não toma mais nenhum tipo de remédio, não teve mais problema nenhum de saúde nesses anos. O advogado até contou que normalmente as pessoas perdem peso na prisão porque a comida é ruim, mas no caso dela, ela engordou mais de 6 quilos nos 12 meses que ela passou na primeira prisão antes de ser feito o acordo. Em uma entrevista, ela disse que a mãe dela teria sido a mãe perfeita para alguém que realmente estivesse doente, mas ela não é doente e é uma diferença bem grande. A Gypsy sofreu abusos psicológicos desde que era bebê, sendo forçada a acreditar em mentiras a vida inteira. Ela foi submetida a várias cirurgias, remédios e procedimentos sem necessidade, mas no fim, ela só queria escapar. I really didn't think any abuse was going on. It's like when you're abused, but you've lived that way your whole life, you don't really know that you're being abused. You don't know any different.